Em janeiro de 22, eu decidi que eu queria estudar e então eu comecei uma jornada sobre como estudar de forma efetiva. E no meio dessa jornada eu estudei matemática, estudei programação, estou me formando agora em ciência da computação e tudo isso me ensinou principalmente mais do que o conteúdo que eu aprendi, me ensinou muito mais a forma correta de estudar. Porque se você não estuda da forma correta, o conteúdo que você estuda acaba se perdendo ao longo do tempo. E ter o conteúdo na ponta da língua me trouxe diversas oportunidades ao longo do tempo que eu não teria conseguido aproveitar da maneira correta se eu não tivesse estudado da maneira correta. Então, por exemplo, a forma que eu encontrei mais efetiva em 2022 de estudar foram os flashcards, que são informações, que são pequenos condensados de informação que você coloca em formato de pergunta, geralmente num aplicativo chamado Anki, que existe tanto para celular quanto para computador, desktop. E, e foi através dos flashcards que eu consegui adquirir um conhecimento relevante. Óbvio, não sou nada genial, não sou um cara incrível ou intelectual, mas eu consegui conquistar um conhecimento que eu jamais imaginaria ser capaz de conquistar através desse método. E hoje, recentemente, com a evolução da inteligência artificial, eu percebi que existe uma falha no sistema que faz o estudo se potencializar de forma absurda. E principalmente se você sabe utilizar os flashcards da maneira correta. Qual é o método em si? Primeiro, vamos descrever o que é um método. Um método é uma sequência de passos que vão te levar a um objetivo, certo? Primeiro a gente define o nosso objetivo. Eu agora estou estudando para fazer o Enem, eu estou me formando em ciência da computação e eu vou fazer o Enem para entrar em alguma federal ano que vem. E, por exemplo, eu quero estudar para o Enem, então esse é meu objetivo. E o método que eu irei utilizar é através de flashcards. Só que simplesmente sair estudando coisa em cima de coisa sem fazer de forma inteligente não é o meu tipo. Eu gosto de saber exatamente o que eu vou fazer. Então, qual que é a estratégia para estudar pro Enem? Ou para alguma prova em específico? Algum vestibular ou algum concurso? Você vai pegar uma questão desse concurso, dessa prova que você quer estudar. Vai fazer ela de forma limpa. Então, você vai sentar lá, estudar, tentar resolver aquela questão. Vamos supor, o conhecimento ali que está sendo exigido na questão é de logaritmo. Então você vai sentar, vai tentar resolver aquela questão de logaritmo de forma crua, vamos dizer assim. Beleza, resolvido de forma correta ou não, você vai pegar o gabarito daquela questão, você vai olhar lá no gabarito do Enem ou no gabarito do edital do concurso. Então você vai, obviamente, ter pesquisado as provas anteriores daquele concurso que você quer prestar, daquela prova que você quer prestar. Vai pegar aquela questão com o gabarito já respondido. Então, por exemplo, eu vou jogar lá no GPT. A questão que é um logaritmo, aqui está a resposta correta, essas eram as alternativas. Vou perguntar para o GPT por que aquela alternativa é a correta, por que as outras estão incorretas. Vou perguntar os conteúdos fundamentais que eu preciso estudar e para ele me dar uma breve introdução sobre aqueles conteúdos. Vou pegar aquela questão que eu resolvi, tirar um print dela ou escrever ela no Anki, colocar o enunciado na frente do flashcard e a resposta na parte de trás. Então agora eu salvei um condensado de informação e toda aquela bagagem que eu preciso para responder aquela questão tá ali naquele flashcard, mas no flashcard em si só tem a questão. Porém, você já estudou tudo em torno daquela questão através do chat GPT. Porque hoje a inteligência artificial, na minha opinião, ela já está bem confiável nesse sentido.
Às vezes ela alucina, mas se você fica ali perguntando e utilizando a ferramenta de busca, e no modelo pago ele tem uns modelos mais inteligentes que dão respostas muito certeiras, muito certeiras mesmo, principalmente em nível médio e nível básico. Questões mais difíceis, às vezes ele alucina sim, mas como você já está chegando com a questão e a resposta do gabarito, ele não tem a chance de te dar uma resposta incorreta. Às vezes ele vai errar um pouco o caminho ali que você teria que ter estudado para saber responder a questão de forma correta, mas de forma geral o GPT ele está 99% confiável nesse sentido aí para você estudar. E por que que esse método ele funciona? Qual que é a vantagem? Por que que eu vou estudar dessa maneira e não da maneira que você já está habituado aí a estudar? Ou se você não está acostumado a estudar, por que não estudar de outras maneiras e sim através desse método? Porque quando você vai fazer uma prova, o que você precisa de fato é só saber responder a pergunta no dia da prova. Então você vai sentar lá na sua cadeirinha, vai ter lá um instrutor ali no dia da prova, ele vai te dar as instruções, você vai sentar e aquilo ali é um processo mecânico de resolução de questão. Então o que você precisa estar treinado? Somente a resolver questões. Vamos supor, se a questão é de logaritmo e você sabe responder aquela questão de logaritmo sem saber toda a teoria por trás de logaritmo, desde o fundamento da história do logaritmo, do não sei do que do logaritmo, mas você sabe responder aquela questão de logaritmo porque você estudou uma questão parecida que foi entregue numa prova anterior, por exemplo, daquele mesmo concurso que você está prestando, então você está pronto. Você não precisa de mais do que isso. Você não precisa de um excesso de conhecimento. Apesar de que eu sou um cara assim que vai até o fundo da parada, eu gosto de ter o excesso de conhecimento, mas não é o que você precisa no dia da prova, entende? Eu vejo muita gente pregando você simplesmente estudar por amor e não pelo conhecimento prático só do dia da prova para saber responder, e sim porque o conhecimento ele te traz uma satisfação plena. Concordo sim com tudo isso, tá? Eu não estou aqui trazendo uma visão puramente utilitarista do conhecimento e uma visão puramente prática do conhecimento, em que eu vou apenas usufruir do conhecimento para os meus benefícios. Sim, eu entendo que o conhecimento ele tem essa parte artística dele, que você simplesmente está ali pela beleza da matemática, pela beleza da biologia, pela beleza da química. Eu entendo isso, eu sou fã dessa parte também. Porém, quando a gente traz para a vida real, quando a gente busca um resultado concreto na nossa vida, a gente precisa se utilizar talvez de meios que deixem isso um pouco de lado e focar no que vai trazer o resultado que a gente precisa. Eu estudei muito tempo por amor ao conhecimento, eu fui longe na matemática, em conceitos de limite, de derivada, enfim, simplesmente porque eu gostava de fazer aquilo. Isso foi alguns anos atrás, tá? Não estou com a matemática tão na ponta da língua mais como eu estava naquela época. Porém, o que ficou comigo foi a forma correta de estudar. E a forma correta de estudar, ela é aplicável para tudo. Então, se você quer ler um livro e você quer extrair o máximo que você pode de conhecimento daquele livro, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Você vai tirar uma foto da página, um print do PDF, jogar no GPT, criar flashcards, estudar aquele conteúdo, trazer aquele conteúdo de forma completa e revisada ao longo do tempo. Porque eu não sei exatamente a ciência por trás disso, mas conforme você vai revisando aqueles flashcards, é como se a sua mente fosse se tornando mais familiar àquele conhecimento e criando uma visão mais ampla sobre aquele conhecimento. Então, quando você começa no princípio da matemática lá, vamos supor, conjuntos, até quando você chega em geometria, em limite, lá na frente e tal, tudo aquilo ali que você foi estudando em flashcards, que você foi amontoando o conhecimento, empilhando o conhecimento um em cima do outro, aquilo vai formando um mapa mental mesmo, mas não o mapa mental que as pessoas pregam de você fazer aí na internet, esses mapas mentais mais simples,
que é só um monte de rabisco conectando uma coisa na outra. Ele vai formar um mapa mental literal dentro da sua mente. Vai ter um mapa que você vai conseguir observar aquele conhecimento praticamente de forma tridimensional dentro da sua cabeça. Eu não tenho o embasamento científico e detalhado do porquê isso acontece, mas eu tenho a experiência empírica e anedótica do que aconteceu na minha vida. E foi assim que eu estudei por muito tempo e trouxe uma bagagem gigantesca na minha vida, e eu sou muito grato por ter conseguido aplicar esses métodos e ter conseguido estudar dessa forma, ter tido a oportunidade de estudar dessa forma, porque é realmente muito satisfatório você ver o conhecimento crescer dentro de você e você ser capaz de resolver uma prova, por exemplo, de você ser capaz de conseguir conquistar o que você quer. E aquele papo filosófico de você tirar o utilitarismo do conhecimento, ele acaba acontecendo de forma natural, porque você começa a ter prazer por estudar, porque você vê o resultado no que você está fazendo. É igual ir para academia. Se você vai para academia e não vê resultado, você acaba perdendo o gosto por aquilo. Mas quando você vai para academia e você consegue olhar no espelho e ver o resultado das coisas que você está fazendo no dia a dia, então aquilo começa a valer a pena e você começa a querer buscar fazer aquilo de forma melhor e mais eficiente ao longo do tempo. Então, essa é a visão que eu tenho sobre o estudo e sobre como estudar, principalmente.